Oi, nutridos! Estamos aqui com mais um episódio do Pode Nutrindo com 2 convidados especiais, maravilhosos. Eu vou pedir que eles se apresentem e no final eles vão deixar o arroba para vocês seguirem e compartilharem esse vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou o Renato, eu sou administrador de empresas, sou especialista em gestão agroindustrial, também especialista em marketing, sou palestrante, já trabalhei durante 10 anos como professor universitário, hoje não estou mais ministrando aulas, sou empresário, tenho uma empresa na região sul de Goiás, em Itumbiara, que é uma editora de revistas, a gente tem 2 marcas lá, Revista Mais Saúde e Revista Estilo. E aqui em Goiânia eu tenho uma exclusiva farma, que é uma farmácia de manipulação ali no setor marista. Maravilhoso. Olá, bom dia. Eu sou Carla, farmacêutica esteta, especialista em farmácia magistral, prescrição farmacêutica, farmácia clínica. Atualmente eu estou trabalhando nesse projeto com o Renato, como representante farmacêutica da Exclusiva. E muito feliz em estar participando do seu podcast, né? Obrigada! Aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Então, vamos começar o assunto. Hoje, o podcast ele vai ser voltado para a área empreendedorismo na área da saúde, né? Que o Renato, especialista, vai falar um pouco sobre, e fitoterápicos, que a Carla vai dar uma introdução para a gente do que é. Eu queria começar perguntando para o Renato, né? Um pouco sobre a sua trajetória empresarial. Então, a minha trajetória eu falo que eu iniciei quando era criança, porque eu sempre tive um sonho de ter empresas. Então, eu fui criado em uma família de pequenos empresários. Então, minha família tem vários comerciantes. E eu sempre tive esse sonho de ter uma empresa. Só que eu sabia que eu teria que ter uma trajetória até chegar a ter minha própria empresa. Então, eu sabia que durante esse processo eu teria que aprender, ter experiências. Então, eu tive 2 empregos que me deram bastante know-how, me deram bastante experiência. Eu trabalhei 16 anos em uma empresa e 12 anos em outra. E eu sempre tentei aproveitar bastante toda a experiência que eu tive nessas 2 empresas. Tanto a parte de experiência positiva, quanto as partes de experiências negativas que a gente tem. Então, eu tive sempre esse processo na minha cabeça, de aprender bastante. Uhum. Então, eu sempre usei isso para aprender, né? A gente iniciou a nossa empresa em Itumbiara há 8 anos atrás. A gente começou com palestras, eu e meu sócio, lá em Itumbiara, fazendo palestras na região toda, até por essa experiência que eu tinha da universidade, que eu trabalhei durante 10 anos ministrando aulas. A gente teve essa ideia de a gente montar uma empresa de treinamentos. Então, comecei com palestras na região. Depois a gente foi e resolveu, né, abrir uma empresa de aplicativos para celular, que a gente trabalhou com aplicativos tanto na região sul de Goiás quanto em Uberlândia. E em Uberlândia eu conheci uma revista na área da saúde que a gente pensou em levar essa ideia para Itumbiara. Foi que a gente criou a revista Mais Saúde lá, que é uma revista dentro da área da saúde, onde a gente divulga, né, o trabalho, né, conhecimento de profissionais da área da saúde da região. Legal, E interessante. isso me trouxe bastante network dentro da área da saúde, né? Então, a gente conheceu diversos profissionais da área da saúde, diversos médicos, onde a gente trabalhou essa parte de marketing deles, né? E fez com que eu me apaixonasse por essa área da saúde, que é uma área que eu gosto muito, né? E foi aí que a gente pensou, né? No caso eu, trazer uma franquia da Exclusiva Farmácia de Manipulação, para Goiânia. Para Goiânia, desculpa. Que é onde eu conheci o Renato, né? Verdade. E ele propôs uma parceria e essa parceria vai ser maravilhosa. E aí eu já queria perguntar para Carla, então, o que são esses fitoterápicos? Então, eu vou te explicar direitinho aqui, Isabela. O que é o fitoterápico? O fitoterápico, ele é um medicamento, feito a partir de plantas medicinais, plantas e vegetais. Esse medicamento, ele passa por um processo de industrialização ou manipulação. E aí, eles são distribuídos e comercializados em formas farmacêuticas. Cápsula, xarope, comprimido. Então, ele tem toda uma regulamentação e registro da Anvisa. Tem muita gente que às vezes se confunde e fala, o medicamento fitoterápico é um medicamento natural?
Não é aquele medicamento que às vezes, assim, explicando de uma forma bem sucinta, não é aquele medicamento que a gente vai lá e fala assim, a avó fala, vai lá e pega no quintal, vamos fazer o chá de boldo. Não é isso, porque existe um registro, existe um estudo, e o que diferencia o medicamento fitoterápico do medicamento natural é exatamente essa segurança, porque tem todo um estudo ali. E às vezes as pessoas perguntam, qualquer pessoa pode tomar um medicamento fitoterápico, qualquer pessoa pode indicar? Não, porque ele é um medicamento também, assim como as outras classes de medicamento. Exatamente. Aí, uma observação, né, que eu queria falar aqui. O pessoal confunde o fitoterápico como se fosse qualquer chazinho, né? Qualquer plantinha que a gente pega lá do quintal, coloca na água, tá fervendo, é um fitoterápico. Que não é. Uma prova disso é uma paciente que eu tive, que ela pegou se eu não me engano, foi chá verde. Abaixou tanto a pressão dela, mais tanto que ela teve que parar no hospital. Então, o fitoterápico não é qualquer medicamento, né? Não é porque é uma planta, não é porque é uma raiz ou uma casca de árvore que não vai fazer mal. É né? exatamente isso, Isadora. Até mesmo dependendo do que você consumir, pode dar complicações renais, né? E parar no hospital e causar até mesmo a morte, não é isso? E isso, você disse tudo agora. É muito importante que o uso do medicamento fitoterápico seja acompanhado e orientado por um profissional habilitado. Habilitado, né, para poder estar fazendo essa indicação e para poder prescrever esse medicamento para o paciente. É igual um medicamento químico, por exemplo, a gente tem fitoterápicos que servem desde gastroenterite até medicamento indicado para o sistema nervoso, neurológico mesmo. Nesses, por exemplo, somente o profissional médico está habilitado a prescrever. É claro que tem outros fitoterápicos também, assim como as outras classes de medicamentos químicos, que não precisam de prescrição. São os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Esse a gente pode auxiliar, e eu até falo mais. Como tem medicamento industrializado e manipulado, para o medicamento manipulado, né, eu até aconselho vocês a se orientarem com farmacêutico, com nutricionista, né? Verdade. Para entender direitinho, porque a gente pode fazer para você uma associação muito boa, desde que muito bem orientado e na manipulação, nessa capacidade de associar, e é formidável que a gente pode contribuir muito para o tratamento do paciente, é sensacional. Mas tem que ser feito igual você falou, com responsabilidade, tudo direitinho, né? Embora o medicamento fitoterápico passe por esse processo de industrialização, manipulação e tenha registro, seja diferente do medicamento natural, né? Que todo mundo fala que é igual você explicou aí, a plantinha que a gente pega lá no fundo do quintal. Exatamente. A gente tem que saber direitinho a importância e a relevância desse medicamento, porque o fitoterápico é um medicamento. Não é qualquer plantinha que planta no fundo do quintal, né? É exatamente isso. E eu queria saber, Renato, o que levou você a empreender na área da saúde? E se tem diferença dos outros empreendedorismos relacionado à saúde? Então, tem diferença. Porque na área da saúde, você tem que pensar o seguinte: todo o objetivo de uma empresa é ter lucro, não é isso? Isso. Todo mundo abre uma empresa para ter lucro. Só que na área da saúde, você tem que pensar que além do lucro, a empresa também está trabalhando com pessoas, com saúde, entendeu? Então o cuidado é diferente. Então você está trabalhando com um ser humano. Então o seu foco não pode ser apenas no lucro. O foco da empresa na área da saúde, ela tem que ser na melhoria da saúde, na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse cuidado, essa empatia, ela tem que ser primordial dentro, no caso nosso, de uma farmácia de manipulação. Então, porque eu estou trabalhando com vidas, não é isso? Então, eu não posso pensar apenas no lucro que aquela pessoa está trazendo para mim. Eu tenho que melhorar a vida dela. Então, para poder eu fidelizar o meu cliente, para poder eu ter o meu cliente ali comigo sempre ali, eu tenho que estar melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde dela. Então, esse cuidado é primordial. Para quem vai empreender na área da saúde, né, tem que pensar muito nisso. E é isso que a Exclusiva Farma, desde o início da sua história, ela traz como princípio, né, objetivo, missão da empresa. Ter esse cuidado com o cliente. Então, o nosso nome mesmo já diz, Exclusiva Farma. Por quê? O nosso atendimento é um atendimento exclusivo. Todo paciente, todo cliente nosso é um cliente exclusivo para a gente. Então, a nossa ideia é fazer o quê? Fórmulas personalizadas para melhorar a sua vida. Melhorar a vida daquele paciente. Entendeu? Então, a gente quer ter resultados na melhoria de qualidade de vida, de saúde
do nosso paciente. Então, esse é o nosso objetivo principal. Então é mais atencioso, né? Um trem mais minucioso e tudo Cuidado, mais. né? Um cuidado, né? Ter essa empatia, saber que você está mexendo com vidas, né? Exatamente, né? Uhum. E eu queria saber se você pode falar pra gente a diferença entre medicamento, né? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Medicamentos fitoterápicos e remédios naturais. Então. É exatamente isso. O medicamento fitoterápico é aquele medicamento que passa pelo processo de industrialização ou manipulação. E ele é distribuído e comercializado em formas farmacêuticas, igual já tinha explicado para vocês, né? Ele é distribuído em comprimido, cápsula, xarope, pomada. O medicamento natural, não. O medicamento natural, embora ele seja à base de plantas, é por isso que causa essa confusão. Porque os dois são à base de plantas, né? Mas um passa por um processo industrial, ele é regulamentado pela Anvisa. O que diferencia muito o medicamento natural do medicamento fitoterápico é exatamente isso, a segurança. Porque quando o processo passa pela indústria, quando ele é regulamentado, quando existe um registro, a gente sabe direitinho os riscos que aquele medicamento pode oferecer. E quando é um medicamento natural, embora extraído da planta, que a gente pense, é natural, não vai fazer mal, né? É da planta. A gente não tem consciência desse grau, desse risco. Então, o que diferencia? Eu diria que a maior diferença de um medicamento natural para um medicamento fitoterápico, né, já que eles são criados e feitos a partir de plantas, seria exatamente essa, o grau de segurança. Porque para um, existe um registro, existe uma regulamentação, e existe todo um estudo, uma publicação em cima dele. Então, a gente toma ele com segurança, desde que bem orientado por um profissional que entenda de fitoterapia e que seja e que tenha habilitação para indicar aquele medicamento fitoterápico. Né? Igual aquela história, né, do vizinho, toma isso que vai sarar. Para gripe, faz o chazinho ali que o fulano tomou e que deu certo. Oferece riscos, né? Porque a gente não tem um estudo sobre aquilo. Não sabe o benefício e o malefício exato do que o medicamento natural, né? Porque é extraído da planta, vai causar. Então, a grande diferença do medicamento natural para o medicamento fitoterápico é exatamente esse. O risco, Dosagem, né? dosagem, o estudo acerca, né? Porque ele está regulamentado, você sabe exatamente o que está tomando, para que está tomando e o possível benefício ou malefício, né? Que ele vai acarretar. Exatamente. Então, tem todos uns estudos aí em cima. Isso, Isadora. Né, dos fitoterápicos. Sim. E aí eu queria saber se para você foi difícil empreender nessa área da saúde, porque você disse que tem diferença, né? Como que tá sendo essa experiência para você? Na verdade, Isadora, para mim tá sendo tranquilo, porque eu já venho trabalhando nessa área já há 8 anos, né? Então, por exemplo, o que eu falo que sempre para você ter sucesso no negócio é network. A gente trabalha com pessoas, né? Para pessoas, com pessoas. Então, o network é muito importante, né? Então, a gente busca sempre aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de trabalhar isso. Então, eu sempre falo que o melhor marketing que tem é a indicação, né? Então, por exemplo, aquele cliente, aquele paciente que eu trato bem, que eu consigo trazer o meu propósito de cura para ele, de melhoria de qualidade de vida, de saúde para ele, ele vai me trazer amigos, vai me trazer familiares, tá certo? Então, o profissional que sabe que, por exemplo, eu posso indicar a farmácia de manipulação exclusiva Farma, porque lá tem resultado, isso para mim também é excelente. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, né? Para que as pessoas possam me indicar, entendeu? Então, tipo assim, isso que eu procuro o tempo inteiro, né? E faço com que a minha equipe também entenda isso, né? E montar um time de especialistas. Então, foi esse o nosso propósito desde o início, quando a gente chegou em Goiânia. Montar um time de profissionais especialistas, né? Para poder ajudar a gente nesse processo. Porque eu tenho especialidade em uma área, né? Gosto de trabalhar em uma área, só que eu tenho que ter profissionais especialistas em todas as áreas dentro da empresa. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, dentro da farmácia exclusiva Farma, com 4 farmacêuticos. Cada um em um determinado ponto da farmácia, em um determinado objetivo específico dentro da farmácia, mas que todas elas ali, por exemplo, trabalham em prol disso, de fazer um atendimento de qualidade. Então, pode falar. E quais as principais características que você considera para ser um empreendedor de sucesso?
O empreendedor, ele tem que ter algumas características básicas. Proatividade é muito importante, né? A pessoa ser proativa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ser empreendedor, você não tem que ter uma empresa para você ser empreendedor. Você pode ser empreendedor trabalhando para outra pessoa, entendeu? Então, Exatamente. tipo, se você trabalha numa empresa e você é empreendedor, você vai fazer aquela empresa crescer. Então, a proatividade é muito importante. Eu não tenho que precisar que alguém me empurre. Vai lá, Renato, faça isso. Não. Eu tenho que ser proativo e tentar resolver. Outra coisa, eu não posso pensar apenas nos problemas. Eu tenho que trazer o problema e já pensar na solução. Tem muitas pessoas que elas focam e dão um poder muito grande para o problema. E seria o contrário. Você tem que pensar, você tem um problema aqui, mas qual a solução para esse problema? Então, por exemplo, eu sou um funcionário, né? Trabalho, sou um colaborador de alguma empresa. Eu não tenho que levar problema para o meu chefe ali, para o meu coordenador, para o meu supervisor, não sei. Eu tenho que levar a solução. Então, eu tenho que chegar, está acontecendo isso, isso e isso aqui. Mas a solução para isso é essa. Isso otimiza tempo. Isso faz com que a empresa desenvolva, né? Não, e a gente pode puxar essa questão de problema e solução, né, para a área da saúde também, que é essa questão, por exemplo, dos fitoterápicos. A gente coloca eles como medicamento e tudo mais, que acelera o metabolismo, ajuda no emagrecimento, ou até mesmo otimiza, né, o processo no treino, né? E o pessoal pensa também que, eu tenho um problema aqui, por exemplo, colesterol alto, diabetes ou algo do tipo. O fitoterápico vai ajudar? Vai ajudar. Mas o que mais além disso vai ajudar no processo? Atividade física e alimentação saudável, Sim. né? Então, essa questão do problema-solução é muito legal. E proatividade também. Então, a gente tem que ter proatividade para poder buscar tanto medicamento quanto atividade física e uma alimentação melhor, né, para a saúde ficar legal. Não é somente o fitoterápico que vai resolver Fazer esse um milagre problema, sozinho. né? E eu queria até te perguntar, o fitoterápico isolado, ele dá certo no emagrecimento sem ter atividade física e alimentação saudável? Não. Nenhum medicamento sozinho é capaz de promover esse milagre, né? Eu vou tomar um fitoterápico, eu vou tomar um outro medicamento químico e vou emagrecer. Não, é uma somatória. Até quando você vai, né, no médico, é acompanhado por um nutricionista, ou às vezes um endocrinologista, né, com nutricionista, uma equipe multidisciplinar, isso é falado. Porque você precisa, sim, do medicamento químico, ou às vezes do fitoterápico, da combinação dos fitoterápicos, mas você não pode deixar de lado, né? É muito importante o exercício físico, a atividade física é primordial, sim. Uma alimentação adequada, balanceada, é uma somatória. Tudo soma para um resultado, né? Se você não consegue fazer tudo que é proposto, é claro que o resultado vai ser diferente daquele que a gente espera. Então, é bem isso sim, Isadora. É verdade, né? Tem que somar. E eu queria que você falasse um pouco mais também para que serve os fitoterápicos, né? E se já chegou alguém lá na sua farmácia falando, não, me passa isso daqui sem indicação médica nenhuma, perguntou pro Renato ou para você, não sei. Sim. Se teve algo peculiar, assim, diferente na rotina de vocês. Sempre acontece, porque às vezes, com a rotina corrida, não é toda pessoa que tem tempo, agora eu vou passar lá no meu médico, né? E quando a gente tem, igual na nossa equipe, conforme dito pelo Renato, como a gente tem vários farmacêuticos e todos especialistas, claro que cada um em uma área, a gente está pronto, né, para auxiliar. E conforme dito aqui, né, em perguntas anteriores, é exatamente isso. Você precisa de um profissional, né, habilitado, que conheça a fitoterapia e que tenha capacidade, né, habilitação mesmo, para poder estar indicando. Então, chegam pacientes, sim, na farmácia de manipulação. E perguntam sim, não é um nem dois, não. É muitos, Chega né? lá na porta. Sim, que às vezes liga também, passa o WhatsApp. Eu queria emagrecer, eu não tô contente. E pede uma orientação. E claro que na exclusiva a gente está pronto, né, para receber, para orientar, para auxiliar, sim, no tratamento, para acompanhar o paciente, né? E é aquilo que o Renato falou. A gente acompanha desde o inicinho, a gente indica, a gente participa, a gente liga de novo, faz o pós para saber se está melhorando, se está havendo resultados, né? E o feedback é sempre muito bom e a gente está muito contente com esse início.
Sim. E para você, Renato, existe alguns mitos quanto ao empreendedorismo? Existe. Tem dois até que eu vejo muito pessoal falar assim, que o empreendedorismo está no DNA. A pessoa nasce empreendedora. É uma coisa que eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que o empreendedor pode ser qualquer pessoa. Qualquer um pode empreender. O importante é que você se especialize nisso. Especialize em uma área, né? Tenha conhecimento naquela área. É muito importante você, por exemplo, buscar cursos, treinamentos, estudar sobre gestão, né? Porque eu vejo muitas pessoas indo para o empreendedorismo sem ter um cuidado de aprender a gerir, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um médico que quer montar uma clínica. Talvez ele tenha muito conhecimento naquela área dele ali específica, técnica, mas na parte de gestão ele tem conhecimento? Ah, não tem. Por isso ele não pode montar uma clínica dele? Pode, mas buscar esse conhecimento ou buscar pessoas para poder trabalhar para você que tenha esse conhecimento. Isso é muito importante. Então, esse é um mito que eu falo, é quebrado, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que abrem um negócio por necessidade. Ah, eu perdi o meu emprego, eu não estou conseguindo arrumar outro emprego, vou montar um negócio. Beleza. Só que se especialize nisso, aprofunde nessa área. Não vá montar um negócio sem ter conhecimento naquele negócio. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, com farmácia de manipulação. Eu trabalhava com um editorial de revistas, eu trabalho ainda com editorial de revista e resolvi montar uma farmácia de manipulação. Para isso, eu busquei conhecimento. Então, por exemplo, antes de decidir, por exemplo, montar esse negócio, eu fiquei 1 ano aqui em Goiânia fazendo pesquisa de mercado, escolhendo qual área eu iria inserir, entendeu? E eu sempre gostei muito dessa parte de farmácia de manipulação, porque eu sempre fui cliente de farmácia de manipulação, eu e minha família. Então, a gente sempre usou formas personalizadas. Eu Então, também. foi algo que sempre me encantou, né? Então, nessa busca, por exemplo, de onde eu iria abrir um negócio, que eu sempre tive um sonho de abrir um negócio numa capital. Goiânia sempre foi minha capital preferida. Né? Metade da minha família mora aqui em Goiânia. Ah, Sempre que é tive vontade. maravilhoso, né? Eu já morei aqui também na minha infância, durante algum tempo. Então, eu sempre tive vontade de voltar para Goiânia. Então, nessa busca, eu decidi que não, vou querer farmácia de manipulação. E busquei ser uma franquia, por quê? Porque a franquia, ela dá todo esse apoio pra gente, entendeu? Então, ela dá um apoio, um know-how, né? Uma ajuda que eu precisaria nesse momento na farmácia de manipulação. Então, eu visitei a Expo Franchise em São Paulo, né? Ali conheci vários segmentos, mas o que me encantou sempre foi a farmácia de manipulação. E montei uma equipe para me ajudar nisso aí. Então, nas áreas que eu não tenho um conhecimento específico, eu trouxe profissionais de excelência para trazer esse Atuar. conhecimento para mim e me ajudar nesse processo. Então, a gente montou um time muito bom. Isso está Ah, me é ajudando bastante. maravilhoso, né, gente? E depois você passa o endereço certinho, passa o nome da revista também para o pessoal poder Uhum. acompanhar e seguir, comprar, né? Ela vende aqui em Goiânia Não, a também? nossa revista, a distribuição é gratuita. Ah, é A gente está gratuita? distribuindo ela em 6 cidades. Goiânia, agora a gente Olha. começou a trazer para cá também, agora Aí, em ó, Goiânia. legal, ótimo, né? Uhum. A gente Maravilhoso. entrega na região sul de Goiás ali tudo, ali, Itumbiara, Bom Jesus, Goiatuba, Morrinhos e Araporã, ela fica na divisa de Itumbiara com Minas. Então a gente entrega em Araporã também. E agora também está trazendo para Goiânia, Olha só que que é a maravilha, revista né? Mais Saúde. Mais conhecimento pra gente, né? Sim. Eu queria, Carla, que você falasse também um pouco sobre. eh, Olha, eu tô até esquecendo as perguntas. Fitoterápicos para emagrecimento, malefícios, benefícios, não especificar, até porque cada pessoa tem uma dosagem, né? Sim. Adequada para o peso, idade e tudo mais. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso, falasse um pouco mais sobre isso. Ah, sim. Então, o que você falou faz muito sentido, porque a gente avalia o paciente, vê direitinho as condições clínicas, faz toda uma anamnese, e dentro da farmácia de manipulação, a gente tem o farmacêutico, né? Assim como vocês, nutricionistas,
habilitados, com conhecimento em fitoterapia. Então, para cada paciente que aparece e que às vezes fala, porque às vezes está obeso mesmo, às vezes está só acima do peso, às vezes está malhando e quer dar um up ali no corpo e precisa de mais uma ajudinha, e a gente está pronto para isso. É claro que dentro da farmácia de manipulação, diferente da indústria, a gente tem todas essas possibilidades. A gente associa ativos, adequa doses, faz exatamente, né, exclusivo para aquele paciente. E a gente tem esse benefício. Por exemplo, eu vou colocar na sua fórmula um termogênico, vou colocar na sua fórmula um para um emagrecedor mesmo. Às vezes, vou colocar na sua fórmula um para queimar a gordura. E assim a gente vai associando várias coisas para ter a finalidade do emagrecimento. É claro que eu friso de novo que o uso de fitoterápico não pode ser indiscriminado e tem que ser prescrito e orientado pelo profissional habilitado para isso, né? E aí a gente acompanha e vê de acordo com cada paciente, né, a necessidade exclusiva daquele paciente. Orienta e acompanha. Exatamente, né? E existe algum mito, assim, muito grande dentro da área da saúde sobre os fitoterápicos que você tem em mente para poder falar pra gente, desmentir, trazer aqui no podcast? Ah, sim, é porque às vezes falam assim, fitoterápico, né, aquilo que a gente está conversando. É um medicamento natural, não vai fazer mal. Não é assim, né? Às vezes, a gente, por ser fitoterápico, a gente conhece direitinho o benefício e conhece também, assim como qualquer outro medicamento de outra categoria, um medicamento químico, que existe sim efeitos colaterais. Às vezes, um medicamento que o meu organismo adequa a ele, não adequa a você. O que faz bem para mim, às vezes eu não passo efeito. É aquilo que a gente fala. Efeito colateral, reação adversas, a gente comenta sobre, tem na bula do remédio, mas não é todo mundo que tem. Existe a segurança, mas a gente não tem como prever exatamente o que acontece de organismo para organismo. Então, o que tem que ser feito, né? Fitoterápico não tem problema, eu vou tomar? Não, vai tomar se for prescrito, se for bem orientado por um profissional capacitado, né? E com acompanhamento. Não existe isso. A mesma coisa, eu vou tomar meu medicamento natural aqui, vou ali fazer o chá. Não faz mal, é natural. Também não, porque a gente não conhece o risco, né? Então, quando a gente fala de saúde, de condições de saúde, a responsabilidade deve ser bem maior, né? Dobrada, tem que ser Isso. dobrada. Uhum, Né? dobrada, porque é saúde, né? Exatamente. E você, Renato, como você já está empreendendo na área da saúde e tudo mais, você já começou a estudar mais sobre fitoterápico, já pode indicar tá aí? Indicar não, né? Indicar não, mas já tá entendendo muita coisa, conhecendo os ativos. Né, para poder indicar também, né, conversar um pouco mais sobre. Fala da sua revista e fala também sobre os e-books que você fez. Ah, sim, os formulários, você fala, seria né? interessante. Pois é, a gente tem muitas fórmulas, sugestões. É tudo exclusivo para aquele paciente. A anamnese do paciente é feita de forma correta, a gente tenta atender. A farmácia conta com uma equipe multidisciplinar, tá todo mundo ali pronto. O processo passa por uma conferência imensa por todos os farmacêuticos. O Renato falou aqui muito que a gente vende saúde e é exatamente isso. Então, a gente preocupa com o cliente, né? A gente adquire matéria-prima de fornecedor qualificado, os teores são todos corrigidos. Lá tem um sistema de conferência que o processo todo passa por 4 farmacêuticos. Então, a gente tem a certeza que vai chegar para o paciente o produto excelente. Então, assim, a gente quer a satisfação do paciente. O médico também fica bem contente porque vê resultado, né? Porque aquilo que o médico prescreve é exatamente aquilo que é entregue e de melhor forma possível. Na manipulação, a gente segue todas as normas de boas práticas de manipulação. A gente segue a RDC, é tudo muito bem regulamentado. A questão da qualidade lá é primordial para a gente. Então, assim, é certeza que você vai ter um excelente atendimento que começa ali, no atendimento via vendas e que finaliza num produto 100% de excelente qualidade na mão do paciente, que aí é o paciente contente com o resultado, né? O médico satisfeito, porque tá vendo o resultado também, e a farmácia também, como é que eu vou falar? Muito satisfeita, porque tá vendo que tá tudo rodando, né, direitinho e priorizando o paciente, a qualidade, a vida.
Mas né? o mais importante é também o paciente seguir as orientações, né? Claro! Frisando novamente, Isso! não é somente os fitoterápicos que vão agir no organismo, né? A gente tem que ter a ativação deles, entre aspas. A ativação Sim. por meio da alimentação e da atividade física, né? E, Renata, você quer falar um pouco sobre a revista? Vamos falar sobre dicas para empreendedores, só falar alguma coisa Pode assim? ser. Maravilhoso. Pode Serve perguntar. pra mim, serve Pra pra mim quem tá também, assistindo, pra Carla. que tô Pode aprendendo falar. um monte agora, É, né? O que você falaria, né, pra alguém empreender e ser isso. assim como você, igual a gente tá querendo ser, Exatamente. Então, aprender também. uma dica que eu dou é você aproveitar as oportunidades, né? E essas oportunidades, você tem que pensar que no seu dia a dia você está tendo ela. Então, por exemplo, muitas pessoas pensam, eu estou trabalhando hoje como funcionário, eu não preciso me dedicar ao máximo, porque isso aqui não é meu. Você tem que pensar que você está sendo o tempo inteiro observado, o tempo inteiro. E quando eu falei para vocês que a importância de você ter uma rede de relacionamentos, ter network, começa desde a infância. Então começa lá na empresa onde você está trabalhando como funcionário, porque as pessoas estão te observando. Então, por exemplo, talvez um colega de trabalho ali, que você tem hoje, ele vai ser uma pessoa que vai te indicar lá na frente, ou pode ser uma pessoa que vai te contratar lá na frente. Então, por exemplo, eu vejo muito nas academias, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de praticar esportes, sou muito fã de corrida. Gosto muito de corrida, até comecei a correr mais quando eu vim para Goiânia, que aqui é muito forte isso aí, né? É. E eu gosto também de musculação, de treinar, até porque eu tenho hernia de disco, então isso me ajuda bastante nessa resistência muscular quando eu faço musculação de forma regular. E eu observo muito nas academias que são fontes de relacionamento e network muito grande. E muitas pessoas não aproveitam isso. Eu vejo muitas pessoas ir lá treinando de fone. Fone de ouvido. É legal, né? Você vai ouvir sua própria música e tal. Gente, mas você tá perdendo essa oportunidade de networking. De conversar com o cara do lado ali, de conversar com a pessoa do lado. Buscar conhecer pessoas, buscar estreitar relacionamentos. Talvez a venda pode ser feita ali, ó. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comercial, então eu gosto muito de conversar com as pessoas. Nem sempre fui assim. Eu fui uma criança muito tímida. E foi desenvolvendo E fui com o desenvolvendo tempo. isso, na verdade, forçando, tá? Ah, é? Eu forcei a isso. Eu forcei a aprender a me comunicar bem. Não foi uma coisa assim que nasceu comigo. É aquele negócio, não tá no meu DNA. Eu fui forçando. Então, por exemplo, na universidade, eu comecei a forçar eu apresentar os trabalhos da minha turma, do meu grupo. Então, quase morria de vergonha, travava, né? Preparava ali para poder falar durante 30 minutos, com 5 minutos eu falava tudo. Disparava a falar, falava bem rápido, falava tudo. Então, eu comecei a treinar isso aí. Também. E eu sempre fui muito observador. Então, eu comecei a observar essa importância no caso do relacionamento, Não, de conhecer pessoas. eu achei interessante você falar que tem que ter todo um estudo, né? Então, você teve que estudar o mercado para poder implementar a farmácia aqui. A gente tem que estudar, fazer pesquisas para poder gerar o fitoterápico. Então, eu acho muito interessante você ter juntado essa questão de empreendedorismo na área da saúde, né? E já trazer essa questão do estudo, né? Nem tudo é somente falado, né? Aquela coisa passada de mãe para filho. Do achismo também, Do né? achismo, né? Tem que ter todo um estudo ao redor do que você quer fazer, do que você quer empreender, né? Eu achei interessante, tá vendo? É uma ótima dica. Uhum. Foi maravilhoso ter você aqui trazendo isso pra gente. E se você quiser continuar falando, dar mais dicas pra gente, pode continuar. Porque eu tô gostando, Eu também que tô aprendendo. né? É. Então, você comentou aí agora aí do conhecimento, isso é importantíssimo. A pessoa ela nunca pode parar de buscar conhecimento, de estudar, em todas as áreas. Né, você comentou aí, Renato, você já está podendo já dar dicas sobre o fitoterápico e tal. Eu não posso, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico para isso. Mas eu sou muito curioso. Né? Então, nessa convivência com as meninas, eu busco muito estar estudando. Né? Já estou pensando até em fazer universidade para farmácia. Legal. Tanto que eu gosto muito de estudar. Então, como eu fui professor universitário 10 anos, durante 10 anos, eu sempre estudei muito.
Então, eu gosto muito de ler. Então, tipo assim, eu costumo falar assim, não, todo assunto eu pelo menos sei um pouquinho, porque eu sou muito curioso. Então, por exemplo, Goiânia amanheceu cheio de fumaça. Eu já busco um conhecimento ali. Gente, por que tá acontecendo isso? Então, tudo que você fala para mim, eu já costumo já buscar conhecimento. Isso é importante. Para o empresário, isso aí é primordial. Você buscar conhecimento na área que você está atuando. Exatamente. E essa questão, por exemplo, de conhecimento, às vezes a gente também tem que saber onde procurar, né? Não é qualquer pessoa, igual a Carla falou, nem qualquer informação na internet que você deve ir lá buscar e tomar, ou qualquer informação de vizinho também passado, né? Carla, então, eu queria te perguntar, né? Se eu tô atrás de uma melhora na performance do treino ou atrás de um emagrecimento eficaz e pretendo usar esse tipo de medicamento, onde que eu procuro? Eu vou no Google, eu vou lá diretamente na farmácia, na porta da farmácia? Então, se você está precisando de um medicamento e sente que precisa de um apoio maior, né? Já faz a dieta, já vai lá, faz sua caminhada, seu exercício físico, mas sente que precisa de um apoio medicamentoso. Aí, Google não, viu, Isadora? Você vai orientar com um profissional habilitado. Procure o seu médico, o endocrinologista, né? Um nutrólogo, de repente a nutricionista. E nós também, farmacêuticos, porque você vai atrás daquele profissional que está habilitado para indicar e orientar o seu tratamento direitinho. Isso é um cuidado muito importante, porque hoje o Google, ele traz muita informação para a gente, mas tem muita informação correta, né? E tem muita informação também errada. Então, o mais importante é sempre a pessoa procurar um profissional habilitado, né? Não sair aí ela mesma se receitando, né? Isso é muito perigoso até. Além de você não ter os resultados que você deseja, né? Então, os benefícios existem, mas também existem os malefícios. E essa procura pelo seu profissional habilitado é muito importante. Então, a gente tem que procurar realmente um profissional, um médico, né? Nutricionista, né? Um nutrólogo. Farmacêutico, né? Exatamente. Profissional habilitado, né, para aquela indicação. Pois é. E essa questão de só isolado também não dá, né? Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando. Se vocês quiserem deixar o arroba de vocês, pode direcionar para a câmera e falar. Então, vou chamar todos os nutridos, né? Para poder seguir a Exclusiva Farma no nosso Instagram, que é Exclusiva Farma, _Goiânia. Tá? O meu Instagram é renatogomes.7. E o meu é Carla Araújo, consultoria estética. Se você está precisando de um up aí, né? Segue a dica. Nos procura lá na Exclusiva que a gente está pronto 100% e full time à sua disposição. E o da revista Mais Saúde é R Mais Saúde. Tem o site também, www.rmaissaude.com. Lá tem todas as edições das nossas revistas, tem lá. Então, quem quer buscar conhecimento, também tem muita coisa lá. Tem online também. Tem online Além também. Delas, tem impressa. Tem ela impressa e tem ela online também. E quais são os pontos que você deixa ela para a pessoa ir lá e pegar de distribuição? A gente tem já pontos específicos. A gente deixa, por exemplo, na região sul de Goiás, por exemplo, a maioria dos médicos recebe a revista. A gente deixa, por exemplo, nas clínicas. Então, deixa na recepção, deixa para o médico também estar lendo a revista também. Salões de beleza e o comércio em geral na região sul de Goiás, toda está recebendo a revista Mais Saúde. Legal. Então é isso, gente. Tô aqui finalizando mais um episódio. Comenta, compartilha com todo mundo, tá? Não esquece disso. O endereço da Exclusiva Farma a gente não passou. A Exclusiva Farma fica na rua 15, número 2174, bem no início da 15, ali no setor marista. Né? Fica atrás do Empório Prime da 85 ali. Legal, bem pertinho, né? Bem pertinho. Bem localizado. Bem localizado e a gente aguarda por vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.